Em até que ponto a literatura mudou a minha vida? Bom, esse é o tema de hoje. Até que ponto a literatura transformou a minha vida? Eu posso até, aprofundar em dizer que não mudou, mas ela transformou. Desde o ponto em que eu li o primeiro livro até o momento em que eu me interessei em me aprofundar em algumas literaturas que iriam produzir um resultado mais concreto e profundo. Isto é, eu peguei o primeiro livro, gostei, depois, ao invés de eu ficar lendo livros de histórias, de coisas que não produziam nada de efeito na minha vida, eu procurei aquilo que eu mais gostava. E eu tinha já uma inclinação à dúvida das coisas, à investigação. Logo me achei dentro da filosofia e da leitura da neurociência, que são os dois campos de leitura que eu mais gosto de apreciar. Claro, não me apeio de nenhum tipo de leitura, gosto de livros do judiciário, de direito, gosto de todo tipo de livros de histórias, contos, poesias, enfim. Mas a neurociência e a literatura da filosofia, aonde eu me aprofundei mais, foram de fato aquelas que começaram a mudar desde o meu modo de ver o mundo até transformar toda a minha vida. E como que ela fez? O antes e o depois. Bem, algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o primeiro livro que eu li há muitos anos atrás, há coisa de 5 anos atrás mais ou menos, se eu não me falha a memória, sobre Negrinha de Monteiro Lobato. Apenas para esperar o tempo passar no local onde eu estava, tinha um livro lá chamado Negrinha de Monteiro Lobato. Eu comecei a ler e gostei daquela situação, aquela menina órfã que ela era judiada pela a patroa da mãe dela, por ela ser negrinha, escurinha. Ela então era maltratada, humilhada, enfim. Eu não vou aqui fazer resenha literária sobre Negrinha, porque já fiz aqui no canal. Mas foi o primeiro passo. Depois daí, me veio o dia que chegou em minhas mãos um livro chamado Ensaio para a Cegueira, de José Saramago, que eu achei até bem estranho o modo dele escrever, por conta dele não usar muitos parágrafos. Ele usava linhas retas para fazer o seu livro. A cegueira branca, que me chamou a atenção no sinal, o homem ficou cego no sinal, e é uma história muito bonita e curiosa. O final dela é fantástico, da qual também já fiz resenha aqui no canal. E você pode pegar esse livro ou comprar ele, de José Saramago, Ensaio para a Cegueira, assim como também Ensaio para a Lucidez também dele. E depois desses dois primeiros livros que eu li, vieram outros mais. Só que eu comecei a pegar gosto pela leitura que desafiava as verdades. Eu comecei a ler muito sobre Nietzsche, quando Nietzsche chorou. Eu li muito Aristóteles, eu li muitos livros de Schopenhauer, eu li aquele O Príncipe de Maquiavel, eu li livros de Dostoiévski, inclusive eu tô até com ele aqui. Eu fiz esse aqui é de Dostoiévski, é Crime e Castigo. Eu li ele também. Essa semana eu li esse outro aqui, A Ilustre Casa, de Ramírez Gessa de Queiroz. É um livro muito bacana, Esses dois aqui. Eu agora estou começando a ler um outro livro da neurociência, que é O Mistério da Consciência, e estou lendo também o outro livro aqui, Palavra Escrita na História da Imprensa e da Biblioteca no País. Esse livro aqui também eu comecei a ler hoje pela manhã. Então estou lendo esses dois. Tinha terminado A Ilustre Casa de Ramírez, de Gessa de Queiroz, e Crime e Castigo, de Dostoiévski. É o escritor russo, que eu considero ele um grande filósofo, um cara que pensa algo muito forte que tem naquele livro ali, que eu não vou me alongar também falando sobre a resenha dos mesmos. Mas à medida que eu fui lendo muitos livros de filosofia, da neurociência, que faz a leitura do comportamento humano e as suas tomadas de decisões, estudando o cérebro humano, estudando por que as pessoas são estressadas, por que elas usam da emoção, por que elas usam dessas coisas todas, eu então fui lendo outros livros e lendo mesmo. E comecei a ganhar vocábulo novo. Sem eu perceber, eu comecei a conversar com as pessoas da mesma forma que eu lia. Isto é, eu estava lendo um livro, às vezes em casa sozinho, em voz alta, para treinar
a oratória e por vezes em silêncio. Contudo, as palavras começaram a se elencar dentro de mim e eu comecei a ficar uma pessoa mais, podemos dizer assim, rica no vocábulo, por conta da literatura, não por conta do estudo, porque o estudo eu consigo, aliás, eu tenho certeza disso, o estudo na escola nos ensina as matérias, nos ensina a tirar boas notas, mas a educação verbal, a educação da postura, do comportamento humano, se dá por meio da literatura, dependendo de qual conteúdo que você absorve, qual é o alimento que você tem na sua vida. Então, as leituras, eu comecei a me aprofundar mais, eu comecei a ler Seneca, eu comecei a ler Voltaire, Descartes, eu comecei a ler vários outros filósofos da história, e a neurociência, até o dia em que eu encontrei um livro chamado Siddhartha, que foi então o ápice do divisor de águas na minha vida, no sentido de eu aprender a olhar para dentro e não para fora. Eu já estava trabalhando na área da mente humana, trabalhando na psicologia, livros de psicologia junto com a neurociência. Inclusive eu tenho alguns livros aqui na minha estante e lá dentro também na outra estante, que é livros de psicologia, comportamento, depressão, essas coisas assim do cérebro. Mas quando eu li o livro Siddhartha, eu já vi a outra parte, que é a parte, podemos dizer assim, da alma, né, da pessoa. Aquela literatura que liberta de vez você das paixões viciosas, das inclinações fanáticas a qualquer tipo de ordem, seja política, religião, seja o apego a qualquer coisa, você se desapega, claro. Isso requer leitura, concentração e prática do que se lê. Então esse livro de Siddhartha foi o divisor. Eu comecei a ler livros sobre satsang, e assim foram. Tantos outros livros, eu li Don Quixote, eu li... como se chama? Esse Dom Casmurro. Eu tenho aqui algumas obras de Machado de Assis, né? Nós lemos aquele Guimarães Rosa, lemos esse livro, como se chama? Revolução dos Bichos, de George Orwell, que fala sobre a política. A Revolução dos Bichos é muito interessante. Nós lemos, são livros que foram importantes na nossa formação, tanto intelectual como a nossa postura do dia a dia. Aí lemos também Etienne da Boétie, como que se diz, a gente aceitar que alguém nos comande através da política, o livro dele chamado A Servidão Voluntária, onde as pessoas elas aceitam que um ou dois comandam uma nação. Sem falar nada, a minoria mandava e ficava com toda a riqueza e a maioria da população na miséria, né? Até parece que isso não acontece hoje, acontece muito. E outros livros sobre políticas, né? Nós lemos vários livros sobre ciências da política, ciências da literatura brasileira, a leitura, o poder da leitura, ao elencar novo vocábulo, como elencar novos vocábulos para o dia a dia, que outras portas se abrem também, assim por diante. Então, até onde a literatura me transformou? Ora, antes da leitura dos livros, as pessoas que me conhecem e que são mais chegadas, elas lembram que a gente tinha um tipo de comportamento em certas ocasiões, certos problemas, que a gente usava muito da inconsciência, da hora, do fato, do calor, do momento, entrava no estresse, na raiva. Hoje, a gente já tem uma bagagem literária de horas de livros lidos, de sacrifício de final de semana, dizendo não para certas coisas, para poder estar lendo livros. Então hoje, em certas situações na vida, nós temos um comportamento mais ponderado. E para finalizar o vídeo, em uma fila de seja lá o que for, eu sempre estou levando comigo um livro. Eu não ando mais sem livro. Para onde eu for, eu vou para uma reunião, por exemplo, eu faço parte de grupo político, eu tenho afiliação ao PRB e lá sempre tem reunião, eu estou lá. Eu participo de eventos na Academia de Letras Campista de Campos dos Goytacazes. Eu participo de eventos da Academia Pedralva, Letras e Artes em Campos. Eu participo de eventos culturais, mas para onde eu vou, eu estou sempre levando um livro. Não importa qual, mas eu estou levando e estou lendo. Não é levando por levar. Uma vez um colega do meu filho, para finalizar o vídeo,
um colega do meu filho esteve aqui em casa e olhando a quantidade de livros que nós tínhamos, porque nós temos pouco espaço para colocar tantos livros, mas ele olhando tantos livros, ele disse assim para mim: o senhor já leu tudo? Eu falei assim: olha, se você botar a mão em um livro aí, me perguntar de que se fala, eu vou te falar do que se fala e eu vou te falar também como é o fim desse livro. Vou te explicar detalhado ele, porque todos eles não entram aqui sem antes eu ler. Todos os meus livros eu já li. Eu tô falando eu. Conheço, claro, várias pessoas que têm livros e mais livros em casa de enfeite. Eu conheço pessoalmente. Mas o desafio que eu faço é próprio, eu tenho um brio próprio. Sabe o que é brio próprio? Eu até falei sobre isso um dia num dos meus vídeos. É você não aceitar que o livro venha e vá para a estante sem ser lido. E como que você faz para ler tanto? Como você divide o seu tempo? Já ensinei várias vezes também aqui no canal. Você divide tantas horas vagas por quantidade de folhas que você tem que ler. Qual a sua capacidade por minuto de leitura e concentração no que você lê? Eu costumo dizer, se você estiver lendo, você perceba se de fato aqui você está. Porque se você está lendo, mas sua mente está passeando, perceberá então que aqui você não está. Se tiver, esteja de todo o coração. Então, a leitura do livro é dividir as horas vagas, você vai ver a quantidade de páginas que você consegue ler, né? E aí você, no outro momento, você vai fazer isso todos os dias. Você, então, com o tempo, vai perceber uma diferença de envergadura de ato imenso entre o que lê e o que não lê. Logo, você vai ter muito mais conhecimento. E o que esse conhecimento vai fazer para você? Você sabe. Você pode não saber a resposta assim categoricamente, mas você sabe. A leitura vai abrir várias portas para você. Com certeza vai. E até mesmo se você for uma pessoa indisciplinada, a literatura vai te disciplinar. Se você for uma pessoa desequilibrada emocionalmente, a literatura vai te controlar em tudo. Claro, eu indico que você faça leitura e exercício físico. Tipo uma natação, futebol, academia, algum tipo de atividade física você tem que fazer. Para que então você não só cuide da mente, mas também do corpo, porque o corpo é tão importante ao preparo físico quanto o preparo intelectual. Então são 4 coisas para a vida valer a pena: ler muitos livros, fazer exercício físico, comer coisas saudáveis e dormir bem. Esses 4, você conseguindo fazer esses 4, você vai ter uma vida muito boa e você vai levar isso para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos de trabalho, da faculdade, aonde você for, não importa. Então a literatura, ela não só muda, ela transforma. Inscreva-se aqui no meu canal, toca no sino abaixo e siga-nos no Facebook Nilo Deison Monteiro PC. Eu vou deixar na descrição para você poder então ir lá e seguir a gente, onde a gente lá promove educação, literatura e muita cultura. Forte abraço, até a próxima, galera. Literatura para todos, hoje e sempre.